Vai falar com cada um de nós aqui. Evangelho relatado por João, capítulo de número 3. Evangelho relatado por João, capítulo de número 3. O que nós vamos ler agora, minha gente, é um versículo tido e conhecido como o versículo universal da palavra de Deus. Por quê? Porque cristãos e não cristãos de todas as partes do planeta, pelo menos alguma vez na sua vida, ouviu ou já leu o que nós vamos ler agora. Eu me lembro que em uma das Copas, na Copa de 2010, que foi na África do Sul, enquanto a filmagem, a televisão estava passando assim na arquibancada, eu vi um cartaz hasteado ali entre uma das pessoas que estavam torcendo por um determinado país, que agora já não me lembro mais qual era. E ele com aquele cartaz hasteado, e neste cartaz estava escrito uma descrição em inglês, e estava escrito John 3,16, que é o versículo que nós vamos ler agora. Evangelho relatado por João, capítulo 3 e versículo 16. E ali estava escrito exatamente o que nós vamos ler, porém em inglês. Estava escrito assim, ou assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este pequeno versículo que nós acabamos de ler é a passagem que mais ressalta, digamos assim, a capacidade de Deus amar a todas as pessoas, independente de quem você é, independente do que você faz, independente do credo religioso que você tenha. Este versículo é a explicação do amor de Deus, ou o que este amor é capaz de fazer. Eu vou reler versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós fôssemos tentar entender o que é este amor, a nossa capacidade humana não compreenderia. Embora muitos adeptos do Senhor, muitos servos do Senhor escreveram textos que ressaltem a grandiosidade deste amor, acredito eu que o único que conseguiu aproximar exatamente o que este amor significa é o apóstolo Paulo. E eu quero só parafrasear com você, deixe marcado aí em João 3,16, porque a gente vai voltar. E vá comigo, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 1. Aqui existe uma descrição do que é este amor. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que traspassasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas ainda que havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que amor é esse? Os teólogos, eles tentaram decifrar o que é este amor que Deus sente para a humanidade. Tentaram decifrar e eles chegaram a um nome, e este nome é ágape. Este nome ágape tem o significado que é amor não merecido, deliberado, isto é, para todas as pessoas, acessível a todos, voluntário e sacrificial. Este é o amor de Deus para com cada um de nós. Eu não sou muito de fazer isso. Eu não sou muito de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu quero que você vire para a pessoa mais bonita do seu lado, aponte o dedo para ela e diga assim: escuta aqui, cidadão, Deus te ama, Deus te ama. Agora vire para outra pessoa bem perfumada do seu lado e diga para ela: escuta aqui, cidadão, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Agora olha para mim, olha para mim. Deus te ama incondicionalmente. E este amor é o amor do Pai para com o seu Filho. Este amor é o amor que Deus tem por você. Você crê nesta palavra? Você acredita que ela é a palavra do nosso Deus? Então volta comigo rapidamente para o Evangelho relatado por João, capítulo 3 e versículo 16. E eu vou pedir para você fazer o seguinte: levante a sua mão direita assim lá no alto, lá no terceiro andar, lá no terceiro andar, e diga assim comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisto? Então, por favor, desocupe agora as tuas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo. Vamos dar por este amor, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Pai querido, a tua palavra agora será pregada. Então vem, Senhor, com o teu Espírito e tome a minha vida sobre este altar. Envie a tua palavra com poder e autoridade, com poder e amor, e que a tua palavra vá e
produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor, e cante. Me ama, Ele me ama. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Me ama, Ele me ama. Ele me ama, me ama. Ele calabadaraba sumidará. Ele baradaraba sumidai. Ele calato que me dará sumidai. Ele nos ama. Ele te ama incondicionalmente. Senta no seu lugar, por favor. Ainda que nós tentássemos entender este amor, nós não compreenderíamos, porque ele transcende toda a nossa capacidade de conhecer e entender o que este amor significa, o que ele representa. E ainda que nós tentássemos retribuir a Deus este amor, nós jamais conseguiríamos fazer, porque ainda que nós amemos ao Senhor, e quem aqui ama ao Senhor? Ainda que nós amemos ao Senhor, o nosso amor para Ele é completamente falho e até mesmo agressivo em relação ao amor dele para conosco, porque nós nunca amaremos a Deus da mesma maneira como Ele nos ama. Nós não conseguiríamos entregar para Ele da mesma forma como Ele se entrega para nós todos os dias. Um amor que não depende de merecimento. Deus não nos ama porque nós merecemos sermos amados. Porque vamos fazer apenas uma pequena análise superficial de quem somos nós. Você, sabendo dos seus defeitos, falhas, erros, se amaria da forma como é? Porque eu mesmo não me amaria, eu mesmo não me compreenderia. Mas aí é que está, este amor de Deus, ainda que olhe para os meus defeitos, falhas, ainda que olhe para aquilo que eu não consigo entregar para Ele, Ele decide me amar todos os dias. Ele decide fazer com que este amor me alcance todos os dias. E este amor é algo tão extraordinário, que Ele foi capaz de se entregar somente para salvar a minha alma. Porque se de todo mundo, minha gente, uma única alma, uma única pessoa reconhecesse o poder deste amor, o seu sacrifício já teria valido a pena. Ele já teria ganhado por uma única alma apenas, que o entendeu, que o compreendeu e retribuiu deste amor. Mas veja, para nós tentarmos compreender, porque isso é completamente difícil, nós temos que ir até o ponto em que esta palavra ela culminou. Mas antes de nós irmos a este ponto, existem 3 observações que eu preciso fazer a respeito do amor do Pai. Primeira observação: o amor do Pai é suficiente e é para todas as pessoas. Deus não ama um grupo isolado de pessoas. Deus não me ama porque eu reconheci ao Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Deus não ama somente Israel porque é o povo eleito. Deus não ama você porque hoje você está aqui participando da Santa Ceia. Mas Deus ama a todas as pessoas do mundo inteiro de igual forma, da mesma maneira. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: vá comigo por favor na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu quero que você abra comigo, por favor, o capítulo de número 2, amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler, igreja, o que está escrito a partir do versículo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 1 diz assim, acompanhe comigo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam
deprecações. Esta palavra deprecações significa dar ou desfazer dos seus bens para outras pessoas, dar o que você tem para outro. Aí diz mais, versículo de número 2, versículo de número 1, continuação: e orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. E aqui não está se referindo somente à figura masculina, mas quando se refere a homens no contexto bíblico da coisa, está falando da humanidade, todas as pessoas, homens e mulheres. Aí diz aqui, versículo de número 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem. Que todas as pessoas sejam o que, minha gente? Salvas. Mas como é que uma pessoa é salva, se não pelo amor? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma alma só é alcançada pelo amor. Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que alcança todas as almas de igual modo é este amor. E diz aqui, para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus me ama assim como Ele te ama, e assim como Ele ama qualquer pessoa que está lá fora agora, que não está aqui no nosso grupo de amigos. Assim como Ele ama o macumbeiro, assim como Ele ama o da magia negra, assim como Ele ama aqueles que não o amam. Então veja, o amor de Deus é para todas as pessoas. Mas sinta-se privilegiados, porque você foi alcançado pelo amor de Deus. Segunda observação que nós temos que fazer: o amor de Deus por nós não é obrigatório. Entenda isso. Deus não tem obrigação de nos amar. Não é porque Ele nos criou que Ele tem essa obrigação para com a gente. Mas mesmo que Ele não tenha obrigação de me amar, Ele decidiu me amar, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com tudo que eu faço de errado, com todas as vezes que eu ajo achando que estou fazendo certo, estou fazendo algo que para Ele é errado. Deus decidiu me amar mesmo assim. E olha o que diz aqui na primeira epístola de João. Vá comigo, por favor. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Amém, minha gente? Primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga glória a Deus. Nisso manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Diga glória a Deus. Nisso está o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra propiciação pode ser traduzida como perdão. Consegue entender? Então veja, Ele me amou e enviou o seu Filho para perdoar todos os meus pecados. Eu não sou obrigado a amar, não sou. Diz aqui, não que nós amemos a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele me amou. Quem entende isso, diga glória a Deus. E terceira e última observação: o amor de Deus é responsável pela maior dádiva que você já recebeu na sua vida. Pastor,
qual é a maior dádiva que eu recebi? A maior dádiva que o ser humano pode receber não é o carro que ele dirige, não é a casa que ele mora, não é o dinheiro que ele ganha, não são as riquezas que ele adquire aqui nesta terra, não é nada daquilo que nós podemos tocar, daquilo que é tangível, palpável. A nossa maior riqueza, minha gente, ela não se mede por palavras, ela não se alcança pelas nossas ações, mas a maior riqueza que eu adquiri por este amor foi a salvação da minha alma, foi a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, e a certeza de que um dia este céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, e o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja, e eu, no abrir e fechar de olhos, me encontrarei com Ele nas nuvens do céu. Essa é a nossa maior riqueza. Não é algo que possa ser comprado, não é algo que possa ser adquirido pelas nossas obras, mas é algo que Ele nos deu por nos amar. E só para a gente poder entender melhor este amor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Achando, diga glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 4, minha gente. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Deixa eu te explicar uma coisa. Grife a palavra misericórdia e coloque a tradução desta palavra do lado, aí mesmo na sua Bíblia. Misericórdia, minha gente, vem do grego eleus, e esta palavra eleus significa compaixão e piedade. O que a compaixão ela é capaz de fazer? A compaixão, ela se coloca no lugar da outra pessoa. Ter compaixão é a mesma coisa de nós nos colocarmos no lugar do outro. É nós vermos o que o outro está passando e se condoer com o que ele está vivendo. Existe uma palavra que foi dada recentemente chamada empatia. Quem já ouviu falar de empatia? E empatia é isso, é se colocar no lugar da outra pessoa. Mas a outra tradução ou sinônimo, melhor dizendo, de misericórdia é piedade. Ou seja, Deus vê os nossos erros, Deus conhece as nossas falhas, Deus sabe o que nós suportamos e o que nós não suportamos. Deus entende quem nós somos muito mais do que nós mesmos. E é como um salmista um dia escreveu: Deus conhece a minha estrutura e Ele sabe que eu sou pó. Então Deus, entendendo tudo isso, Ele podia muito bem, minha gente, nos penalizar pelos nossos erros, nos penalizar pelas nossas faltas. Mas é como o livro de Lamentações de Jeremias disse: a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Porque se Deus olhasse para nós da mesma forma como o mundo nos olha, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Ele nos olhou de uma maneira completamente diferente. Ele se condoeu com as nossas dores. Ele foi piedoso para conosco. E diz mais: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Foi um favor que nós não merecíamos, mas Ele nos deu.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele olhou para você com os seus defeitos, olhou para você com as suas falhas, olhou você com todas as coisas que você faz de errado, e Ele não te julgou segundo as suas falhas, Ele não te julgou segundo os seus defeitos, muito pelo contrário. O julgamento que Ele usou com você foi um julgamento de amor, dizendo: eu te entendo muito mais do que você se entende, eu te conheço muito mais do que você conhece a si mesmo, e não se preocupe, porque nenhuma destas falhas virão sobre você. Eu perdoo todas as suas ofensas, eu salvo a sua alma, eu libero você da condenação e do inferno, para te dar um novo céu e a nova terra. É isso, igreja. Este é o amor do Pai para com cada um de nós. Mas para nós entendermos o ponto que culminou o texto que nós iniciamos, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na última noite de vida do Senhor Jesus, Ele vai instituir aquele rito que será comemorado de gerações em gerações, que é a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia essa que todos os meses nós fazemos com o intuito de nos aliançarmos ainda mais com o Senhor, de permanecermos em Tua presença. E após Jesus instituir a Santa Ceia, participar da sua última Páscoa, Ele vai para o Monte das Oliveiras, que era um local aonde costumeiramente Ele ia para orar. Nós vemos isso em diversas passagens no Evangelho, que Jesus ele se retirava para o Monte das Oliveiras, aonde Ele buscava intensamente a presença de Deus. Mas naquela noite, Jesus ele vai com um sentimento diferente das outras vezes, porque assim que Ele chega no Monte das Oliveiras, Ele fala para os seus 11 discípulos, porque Judas já estava indo para o Sinédrio para denunciá-lo. Ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E Ele pega 3 dos seus discípulos mais importantes, dos seus discípulos mais chegados, André, João, melhor dizendo, Pedro, João e Tiago, e com eles Ele vai até a entrada de um jardim chamado Getsemane. Este nome Getsemane significa o lugar da prensa, que era onde os trabalhadores daquela vinha, daquele Monte das Oliveiras, pegavam os frutos, as olivas, e levavam para ser prensado e fazer dali o azeite. E Jesus então, Ele entra dentro do Getsemane, Ele se afasta dos seus discípulos, segundo o que diz a palavra, na distância de um tiro de pedra. E ali, Jesus vai fazer o que nós nunca vemos Ele fazer em nenhuma parte do Evangelho. Ele se ajoelha, não como um filho, mas como um servo. E a oração que Jesus faz enquanto está ajoelhado é essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que todavia seja feita a tua vontade. E Jesus ali estava submetido a uma pressão psicológica muito alta, e o seu corpo então em um estado crítico, onde ele já não conseguia mais controlar nenhuma parte do seu corpo. E Jesus começou a suar excessivamente por conta daquela pressão que ele estava sentindo, daquele peso que estava sobre ele.
E diante daquela pressão psicológica, os poros do Senhor Jesus se dilataram de uma maneira diferente, aonde a sua sudorese começou a cair de uma maneira mais intensa. E ao dilatar esses poros, microvasos começaram a ser rompidos. E aconteceu um efeito que a medicina chama de hematitrose. Porque no momento em que esses vasos se rompem, sangue começa a se misturar com o suor. E quem olhava para Jesus o via suando grandes gotas de sangue que caíam até o chão. E Jesus ali orando, decide ir ver os seus discípulos. E quando ele chega, ele encontra os seus 3 discípulos dormindo. E ele chama a atenção deles, dizendo: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Em verdade te digo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que os seus discípulos estavam tão cansados do dia anterior, que eles não conseguiam ficar acordados. E novamente ele se distancia, e ele faz a oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas que todavia seja feita a sua vontade. E ali, com o rosto em terra, clamando a Deus, ele ora mais uma vez, as mesmas palavras, a mesma oração. Ele se levanta, chama os seus discípulos para descer do monte. E enquanto ele está descendo, uma multidão vai o acompanhando, e outra multidão está subindo. Só que essa multidão está com porretes, lanças, espada nas mãos, e à sua frente está Judas Iscariotes. Jesus, quando vê Judas, ele não pragueja, não amaldiçoa, não sabe, não acusa do que ele está fazendo, mas Jesus abre os seus braços e diz: amigo, o que fazes aqui? E Judas havia concordado e acordado com o sinédrio que aquele a quem ele beijasse era Jesus. Por quê? Uma observação que muitos desconhecem. Os 3 anos que Jesus andou com os discípulos, eles começaram a se parecer fisicamente. Eles eram muito parecidos fisicamente. E muitas vezes Jesus estava em lugares e as pessoas não reconheciam que era ele, porque eles eram muito parecidos fisicamente. Então Judas Iscariotes dá um beijo no Senhor Jesus. E no momento que ele beija, os soldados do sinédrio vêm e pegam ao Senhor Jesus. O levam para o sinédrio, que era formado um conselho de 70 anciãos, chamado Septuaginta. E ali eles começam a julgar ao Senhor Jesus. E diversas testemunhas falsas aparecem para tentar condená-lo, mas nenhuma daquelas condenações parecia plausível. E de repente chega um dizendo: ele disse que é o rei dos judeus. E Jesus, olhando para eles, e eles perguntam: és tu o rei dos judeus? E ele diz: tu o dizes. E naquele momento o sacerdote rasga a sua estola sacerdotal, dizendo: blasfemou, blasfemou, é digno de condenação. E ali colocam um pano sobre o rosto de Jesus e começam a sessão de espancamento gratuito. Dão tapas no rosto, chute no seu corpo, socos na sua cara, puxam a sua barba e poxa vida, como dói quando alguém puxa a nossa barba. Eu sei, porque a minha filha está com essa mania. Tem hora que dá vontade de fazer assim: vai lá. Dói. Imagine isso. Imagine. Só que isso não era pior. Eles ainda zombavam do mestre, dizendo: profetiza-nos, profetiza-nos quem te bateu. Envergonhando ao Senhor Jesus.
quando o dia desponta, ele é levado para o pretório, que era aonde um governador chamado Pilatos ficava. E Pilatos, olhando para Jesus, não via condenação para julgá-lo e para açoitá-lo de qualquer forma. Mas Pilatos acaba descobrindo que Jesus era galileu, e a Galileia estava na jurisdição de outro governador, que era Herodes. E por ocasião da festa dos judeus, Herodes estava em Jerusalém, em uma outra fortaleza do Império Romano, chamada Fortaleza Antônia. E ele é levado até Herodes. E ali de frente com Herodes o recebe com alegria, porque há muito já ouvira falar do Senhor Jesus. Há muito ele queria conhecer aquele que os mortos ressuscitava, que os paralíticos fazia andar, que os cegos fazia enxergar, que fazia sinais na terra e no céu. Há muito ele queria ver o milagre de Jesus. Mas como uma ovelha muda, Jesus permaneceu diante dele. E ele teve Jesus como um enganador, um charlatão. Tanto é que em um sinônimo de vergonha, ele coloca uma capa escarlata em Jesus e manda ele para Pilatos novamente. Pilatos decide fazer algo. Havia um criminoso muito conhecido em toda Jerusalém, chamado Barrabás. E mais uma observação que poucos sabem: o nome de Barrabás também era Jesus. Jesus Barrabás. Tanto é que quando eles foram crucificar, escolher a quem eles deveriam soltar, acreditando Pilatos que escolheriam a Jesus e mandariam a crucificar Barrabás, eles começaram a gritar: crucifica, crucifica Jesus chamado o Cristo. Deixando claro que Barrabás deveria ser solto e que quem deveria ser crucificado seria o Senhor Jesus. E Pilatos, não tendo outra escolha, ele pega uma jarra e uma bacia de prata e começa a lavar as mãos em praça pública, na frente de todos, dizendo que a culpa e a condenação daquele homem não estaria sobre ele, que era a escolha do povo. E há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus, mas neste caso não foi a voz de Deus. E aí começa a tortura. Os soldados batiam nos seus condenados com um chicote chamado fragum ou flagelo, que na sua ponta havia pedaços de chumbo e ossos, que quando batia na carne daquele que era condenado, pedaços da sua carne eram dilacerados. Jesus, ele foi retalhado do alto abaixo do seu corpo, e por fim ele teve que carregar uma cruz que não pertencia a ele, por cerca de 600 metros até chegar ao lugar da caveira, ao Monte Calvário. No meio do caminho, Jesus exausto, porque ele estava cansado, com fome, com sede, pelado, com frio, e não havia uma só pessoa que pudesse fazer algo contra isso. Ele cai. Está passando ali perto um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, uma cidade que fica na África, que ele poderia ser o único homem negro que estava passando ali. E ele pega aquele Simão e manda ele carregar a cruz com Jesus até o Calvário, para que seja cumprida nele a vontade daquele povo. Jesus então é crucificado. Ele olha para os céus, ele diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Horas mais tarde, ele exclama dizendo: Senhor, o meu espírito entrego a ti, tetelestai, está consumado. E
ali morre o Senhor Jesus. Um discípulo dele, chamado José de Arimateia, paga uma taxa para o governo romano para pegar o corpo morto do Senhor Jesus, embalsamar e levar para um sepulcro que ninguém havia usado ainda. E eles pegam o corpo do Senhor Jesus, embalsamam e colocam dentro daquele sepulcro. Os soldados, com medo de que alguém pudesse roubar o corpo do Senhor Jesus, manda colocar uma pedra sobre a frente do sepulcro e colocam 2 soldados de vigia para que ninguém ouse abrir aquela pedra, tomar o corpo de Jesus para ele se tornar um mártir. E isso acontece na sexta-feira. Então, naquele dia, muitos acharam que a história daquele homem havia acabado. Mas o que não sabia é que a história dele estava apenas começando. Porque no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, estão indo para o sepulcro. Enquanto elas estão caminhando, segurando em suas mãos mirras e aloés para embalsamar o corpo de Jesus, um grande terremoto acontece e elas atônitas correm para ir ver o corpo de Jesus. E quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra está fora da frente da entrada do corpo, está rolada. E quando elas entram, elas não veem o corpo do mestre e se desesperam dizendo: roubaram o corpo do mestre. Mas de repente aparecem para elas 2 varões com vestes resplandecentes, alvas como a neve, 2 anjos do céu, e dizem: mulheres, por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E ele está vivo, ele está vivo. E foi este amor que venceu a morte e alcançou a minha e a sua alma. É por este amor que nós estamos aqui agora. Só quem reconhece a grandeza deste amor, se coloque de pé e vamos aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite. Aplauda Ele, aplauda Ele, diga glória a Deus.